Meu Deus do céu, que joguinho, hein? Que joguinho ridículo do Palmeiras. Eu queria ver o lance do Maurício. Acho que você está desmerecendo um pouco o trabalho de Novo Horizontino, um time que acho que é um grande rival, por algo ganhou. Né? Ganhar de 2, de 3, não sei o quê. E eu falava, a gente só precisa ganhar. A gente só precisa ganhar pra ir pra lá, pra jogar contra um time chato que sabe jogar, certo? Torcedor, eu acho que fica o sentimento de que podia e tinha que ter sido mais. Na minha opinião, o Palmeiras pecou muito na última bola, teve chance para criar mais oportunidades claras de gol e não conseguiu. Senhora, hein? Meu Deus do céu, que joguinho, hein? Que joguinho ridículo do Palmeiras. Eu queria ver o lance do Maurício. Na hora que ele domina a bola, se ele não volta, ele impedimento. Mas aí vamos ver, né? E é o seguinte, o Henderson deu um chocolate no Abel Ferreira. Matou o time do Palmeiras. Foi um time muito fraco. Jogou ridiculamente. Não jogou nada. Nada, absolutamente nada. E o gol teve o erro dos dois zagueiros, né? É um absurdo não ter dado uma falta no final do jogo para a equipe do Novo Horizontino. É uma vergonha. Um jogo medíocre do Palmeiras. Por quê? Porque o Henderson marcou o time do Palmeiras de uma maneira forte, de uma maneira positiva. Não deixou a equipe do Palmeiras jogar. E o Abel Ferreira não teve inteligência. Sabe a única coisa? Bola no alto. Bola no alto, bola no alto, chutão pro alto, chuta 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 pro alto. Meu irmão, o Novo Horizontino tem condições sim em Novo Horizonte. Acho que a gente fez um bom jogo em geral, temos coisas para corrigir e fazer melhor lá. Acho que você está desmerecendo um pouco o trabalho de Novo Horizontino, um time que acho que é um grande rival, por algo ganhou de grandes clubes nesse Paulistão. E a gente joga todos os jogos da mesma forma. Eu já falei no começo, a gente jogou lá e era começo do ano, o time que estava trocando e foi um jogo atípico, mas a gente tem a revanche para ir lá e fazer um grande jogo e trazer a taça. Estamos muito motivados. E aí o que eu mais ouvi de domingo até hoje precisamos abrir o placar ali, né, ganhar de 2, de 3, não sei o quê. E eu falava, a gente só precisa ganhar. A gente só precisa ganhar para ir para lá, para jogar contra um time chato que sabe jogar, certo? Com a vantagem, para poder eles se abrirem, né? Então a gente jogou uma final de campeonato contra um time encardido, né? Jogamos também com inteligência, né? Primeiro tempo fraco, né? Um primeiro tempo de final de campeonato. A gente fez o gol, um gol que o Flaco achou um chute e o goleiro, né, aceitou e foda-se, é final de campeonato e vale de qualquer jeito, se fosse até de bico tava valendo, né? Mas colocou bem no cantinho. Carlos Miguel fez um gol também, né? O Carlos Miguel também fez um gol para nós, então tá valendo pra caralho, Carlos Miguel. Segundo tempo, eu acho que dos 30 para frente, ali 25 para frente, a gente até deu uma melhorada, né? Depois da entrada do Arias, do Felipe. Do Roque nem tanto, porque, mano, eu não gostei do Roque jogando pelo lado esquerdo ali, enfiado pelo lado esquerdo. Mano, o Roque já outras partidas que ele fez assim não foi da hora, certo? O Arias tentou, o Flaco pra mim foi o melhor do nosso time, porque agora, principalmente no final, ele tentou pra caramba, ele saiu da área praticamente como um meia, né? Então, pra mim até foi o melhor. O Andréas hoje foi abaixo, né? Mereceu sair, foi abaixo. O Maurício praticamente não jogou, né? Por isso que eu continuo achando que pro decorrer do ano a gente continua precisando de um meia de ligação para poder fazer esses caras jogar, esses caras correrem atrás da bola. A gente precisa de um meia urgente e a gente precisa de um lateral direito urgente também, né? São essas duas situações que não são críticas, mas, cara, tá faltando, mano. A gente precisa de um meia, mano. Senão esse time não vai andar, entendeu? Jogamos contra um adversário chato, um adversário encardido, né? O Alan, eu acho que não sei se ele tá marcando demais, não sei qual é a posição, não sei o que tá acontecendo, mas não é o mesmo Alan que a gente tá acostumado. Incisivo,
com força, vai para cima. Eu acho que ele tá marcando demais. Não sei se é isso que o Abel pediu para ele, mas o Alan está abaixo do que ele estava jogando. De qualquer forma, porcada, rapaziada, meus amigos, não interessa. Saímos na frente, final de campeonato, certo? Mais uma final que a gente está disputando. Então é isso. O importante era chegar lá com uma vantagem. Vamos chegar lá com uma vantagem, eles vão ter que abrir o jogo, certo? Então, domingão nós estamos juntos, a quadra abre às 6, tá vendendo lá no Clube do Ingresso, entra lá, rapaziada, vamos lotar a quadra, vamos assistir junto, vamos para mais um título aí, certo? Sem menosprezar o adversário, porque é um time chato e encardido, tá bom? Vamos embora, os porcos é louco, grande vitória, final de campeonato, vamos embora, rapaziada. Fala, meu povo, começando mais uns 60 segundos do Beija. Foi só 1-0 pro Palmeiras, apesar de que ainda teve um pênalti pro Novo Horizontino, que o jogador bateu mal pra caramba na mão do Carlos Miguel no meio do gol. E o Palmeiras teve um gol anulado também, que olha, eu fiquei na dúvida, hein? Pra mim o gol foi legítimo. Mas foi um jogo mais ou menos, né? Estranho, um jogo sem muito clima de final de campeonato. Mas domingo lá em Novo Horizonte, olha, gente, vocês podem falar, futebol tudo é possível, futebol tudo acontece, mas eu acho que dificilmente o Palmeiras perde esse título. É muito mais time, tem a vantagem, joga fora, mas não acredito não. Eu acho que o Palmeiras será o campeão paulista de 2026. Palmeiras venceu, está um empate de ser campeão paulista, mas eu esperava mais. Pensei que o Verdão pudesse já definir a final do primeiro jogo, o que não aconteceu. Muito por conta do cansaço, do desgaste, é verdade. Vitor Roque começou no banco, foi entrar só no segundo tempo porque foi poupado. E também por conta da excelente marcação do Novo Horizontino. Está em aberto, a vantagem é do Palmeiras. Agora, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Imagina se o Palmeiras perde esse campeonato. Vai ter pichação, vai ter protesto, vai ter tudo. Então a pressão está com o Palmeiras. Imagino que vá ser campeão. Mas eu pensei que fosse ser mais fácil. O torcedor, eu acho que fica o sentimento de que podia e tinha que ter sido mais. Na minha opinião, o Palmeiras pecou muito na última bola, teve chance para criar mais oportunidades claras de gol e não conseguiu. E era um jogo difícil. O Djalminha cantou a bola para mim aqui antes do jogo. Vai ser um jogo muito complicado e foi. O Novo Horizontino é uma equipe muito organizada e eu acho, Djalminha, que essa organização do Palmeiras, do Novo Horizontino, eles conseguiram neutralizar o Palmeiras. O Palmeiras, por mais que tivesse a bola, colocou intensidade no jogo, na minha opinião. O Palmeiras não conseguia finalizar jogado o tempo inteiro. Teve poucas finalizações que o goleiro dos caras fez defesa. Então, eu acho que fica pro torcedor o sentimento de que dava pro Palmeiras fazer uma vantagem melhor. Mas, olhando o copo meio cheio, é uma vantagem e o Palmeiras geralmente sabe jogar bem quando tá em vantagem. O Novo Horizontino lá vai ter que sair pro jogo, vai ser 50-50 de torcida no estádio. A torcida palmeirense vai fazer a sua parte, vai estar presente também. Mas tá em aberto, não tem jeito. Que não existe motivo pro Arias não começar jogando caso o Abel queira mudar alguma coisa no time do Palmeiras. Eu acho que naturalmente ele vai buscar a vaga dele, o calendário vai apertar agora porque tem Brasileirão, enfim, mas é uma decisão e eu acho que tem que jogar os melhores. E eu acho que o Arias ele tá incluso nisso. É um problema bom que o Abel vai ter que resolver, porque na minha opinião um jogador do nível do Arias ele vai brigar para ser titular o tempo inteiro. Djalma, é assim, fica na mão do Abel para ver o que ele vai fazer. Agora, uma outra situação também, antes de passar para o Djalma, complementando o que vocês falaram, o Abel fazia tempo que eu não via ele tão indignado com o Palmeiras no último passe. Toda hora que o Palmeiras errava uma bola no último passe, ele reclamava demais, virava pro banco, sentava, chutava água, ele estava muito indignado porque eu acho que faltou, e eu falei isso pro Carlos Miguel, também faltou um pouco de capricho pro Palmeiras nessa última bola. Bom, em relação ao Arias, cara, esse presente que a Leila deu pro Palmeiras, né, na minha opinião, é uma questão de tempo pro Arias ficar de titular. Mas o que acontece, o bom de contratação é isso. Quando você contrata um jogador desse nível, o sarrafo sobe e os jogadores começam a jogar. O Maurício está jogando muito bem. Que era, na teoria, vai sair o Maurício. Tá muito bem. O Alan é titular desse lado direito e sempre muito bem. Assim, o Arias tá entrando bem. Achei que hoje, de repente, não entrou tão bem como nos outros jogos, mas é um jogador que é muita qualidade. A tendência é que seja titular. Mas eu acho que o Abel ainda vai esperar, porque para você colocar um atleta, você tem que retirar outro. E os que estão jogando bem.